capítulo 24, versículo 50 a seguir. Tema de hoje: Jesus volta para o céu, de onde veio. Lucas capítulo 24, versículo 50 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor: E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos o abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém? Meus queridos irmãos, nós já meditamos aqui em alguns temas atrás, Jesus sendo torturado, sendo traído, Jesus sendo crucificado, Jesus sendo sepultado, Jesus ressuscitado, Jesus aparecendo aos discípulos. E hoje nós vamos falar sobre Jesus voltando ao céu, de onde ele veio. E quando falamos neste tema, nós encontramos aqui Jesus após 40 dias, ressuscitado, ele volta ao céu. Pastor, em Atos capítulo 1, versículo 3, a Bíblia nos diz bem assim: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que a respeito ao seu reino, o reino de Deus. Quando Jesus ressuscitou, Jesus ficou 40 dias na terra. 40 dias por quê, pastor? Para que ele mostrasse à humanidade, para que houvesse provas infalíveis de que Jesus ressuscitou, para que ele fosse visto, ressuscitado, e também para que ele falasse a respeito do reino de Deus. E quando nós vemos aqui essa palavra, Lucas ele termina onde Atos começa, lembrando que o escritor de Lucas é o mesmo que escreve Atos dos Apóstolos. E Lucas ele relata o que Jesus fez, e Atos ele relata o que Jesus continuou fazendo através da sua igreja. Jesus ele volta para o céu, mas ele deixa um glorioso legado aos seus discípulos. Jesus não deixa os seus discípulos sem nada. Jesus deixa a sua palavra, o seu poder, a sua presença e o seu testemunho de que ele ressuscitou. E uma das novas compreensões das Escrituras, Jesus deixa aos seus discípulos um novo comissionamento para pregar o arrependimento e o perdão de pecados a todas as nações. Agora, Jesus não fala mais para os discípulos: pregue em Jerusalém. Não, agora Jesus fala para os discípulos: ide por todo o mundo, pregai a toda a humanidade. Quem crer será salvo, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E nós vemos aqui a promessa do poder do alto, 3 verdades
verdades nós encontramos, meus queridos irmãos, 3 preciosas verdades devem ser ditas acerca da ascensão de Jesus. Primeira verdade é o lugar da ascensão. Todo mundo fala da ascensão, mas não fala do lugar. E nós aprendemos algo interessante quando falamos do lugar da ascensão, pastor. Jesus, ele lidera seus discípulos, levando-os para Betânia, nas adjacências do Monte das Oliveiras. Jesus agora chama os discípulos para fora. Jesus agora leva para fora da cidade de Jerusalém. Jesus agora convida os discípulos para ir a Betânia. O próprio escritor Lucas nos informa que os discípulos, após a ascensão de Jesus, eles voltaram a Jerusalém, do Monte das Oliveiras, ou seja, o Monte das Oliveiras, o mesmo monte da sua agonia, e é o monte da vitória de Jesus. Quando nós falamos de Betânia, Betânia fica nas proximidades de Jerusalém, uma cidade ou uma aldeia que está junto a um monte, e esse monte se chama Monte das Oliveiras. Quando nós falamos de Monte das Oliveiras, foi lá que ele realizou eminentes serviços para a glória do seu Pai, e entrou em sua glória também. Foi no Monte das Oliveiras. Pastor, ali ficava o jardim a qual os seus sofrimentos começaram. Jardim do Getsemane. Foi ali que Jesus passou agonia. Foi ali também, em Betânia. Ali quer dizer casa de aflição ou casa de miséria. Foi ali naquele lugar que Jesus passou aflição. Foi ali naquele lugar que Jesus sentiu a miséria do pecado do homem. Foi ali no Getsemane que Jesus foi provado, suou gotas que se transformavam em sangue. Foi ali. Foi ali naquele lugar chamado Getsemane que Jesus foi preso. Foi ali naquele lugar chamado Getsemane que os discípulos, eles cochilaram. Foi ali no lugar chamado Getsemane que Judas traiu e entregou Jesus. Agora eu vejo, depois de 40 dias, Jesus ressuscitado, se apresentou para todos os discípulos, para aqueles ali que estavam ali, onde Jesus se apresentava, Jesus chegava dizendo: paz seja convosco. Porém, no capítulo 24 de Lucas, versículo 50, eu vejo Jesus voltando a convidar os discípulos, Jesus voltando a levar os discípulos ao Monte das Oliveiras. Pastor, quando eu vejo os discípulos agora receber esse convite de Jesus, vamos para fora da cidade, vamos para o jardim do Getsemane, vamos subir o Monte das Oliveiras de novo. Quem sabe os discípulos passaram na sua mente um filme cinematográfico de 40 dias atrás. Olha, foi nesse monte que nós sofremos, foi nesse monte que nós fomos recebidos por soldados, foi nesse monte que Pedro cortou a orelha de Malco, foi nesse monte que Jesus foi humilhado, foi nesse monte que nós orava, e mesmo assim Jesus foi preso. Agora Jesus queria mostrar algo que ainda não tinha mostrado para os discípulos ainda. Pastor, o que Jesus não tinha mostrado? Não, na realidade eu falo diferente. Eu falei ao contrário. Eu quero dizer o que os discípulos ainda não tinham visto de Jesus. Porque os discípulos viram o sepulcro aberto, mas não viram a glória do Senhor abrindo o sepulcro. Os discípulos viram o sepulcro aberto, mas não viram Jesus ressuscitando. Os discípulos estavam caminhando com Jesus, receberam Jesus, ouviram a voz de Jesus, viram Jesus comendo pão ali na sua casa.
casa, mas ainda não viram a glória do Senhor. E quando eu vejo agora Jesus convidando os discípulos, vamos ao monte, que eu preciso ali mostrar mais uma coisa, antes de eu voltar para o céu. E quando Jesus sobe ao monte, ali nós vemos agora, lá em cima no Monte das Oliveiras, o significado da ascensão, pastor. O significado da ascensão a ascensão de Cristo foi o selo da sua vitória sobre o pecado, sobre o mundo, sobre o diabo e sobre a morte. O que Jesus agora vai mostrar para os discípulos? Jesus, conforme a Bíblia diz aqui, no capítulo 24, versículo 51, a Bíblia diz que aconteceu o que? Abençoando-os, ele se apartou dele e foi elevado ao céu. Aqui nós vemos irmã Elisete Diácono Cido e a igreja que está nos ouvindo. Não foi uma carruagem, não foi um redemoinho, não foi uma arca, não foi nada que levou Jesus ao céu, não. Jesus subiu sozinho, porque ele tem poder de ir e vir, ele tem poder no céu e na terra. Ele ressuscitou e os discípulos precisavam ver isso. Quando eu vejo o significado da ascensão, a sua ascensão, pastor, ela foi visível, a sua ascensão foi vitoriosa e gloriosa. Somente Lucas relata a ascensão de Cristo. E aqui nós vemos, pastor, mas onde foi essa ascensão? Essa ascensão foi lá naquele monte, o Monte das Oliveiras. Pastor, foi no lugar onde Jesus foi humilhado, foi no lugar onde Jesus foi sofrido, foi no lugar onde Jesus foi preso. Ali agora os discípulos estavam vendo a glória do Senhor ali sendo resplandecida quando Jesus estava subindo ao céu. O que eu quero dizer para os irmãos, meus queridos irmãos? Todo lugar da tua humilhação, todo lugar da tua angústia, volte lá, que Deus vai te exaltar. Jesus voltou lá, Jesus voltou no lugar onde ele foi preso, Jesus voltou no lugar onde ele foi humilhado. Aqueles que irão ao céu devem ascender lá, aqueles que irão ao céu devem estar lá, no lugar do sofrimento, aflição. Nós devemos partir das agonias para a alegria. Pastor, é Deus que exalta, é Deus que glorifica, é Deus que confunde essa terra. E muitos pensam, não, aquele lugar lá vai ser um lugar que vai me trazer muito trauma. Não, Senhor, o inimigo precisa ver que aonde você caiu, você não vai cair mais, que onde você se machucou, você não vai se machucar mais, que aonde você foi humilhado, você não vai ser humilhado mais. Por quê? Porque todo o poder foi dado no céu e na terra. Aquele que foi morto ressuscitou, aquele que foi humilhado hoje está glorificado, aquele que foi levado ao madeiro hoje está subindo ao céu diante de todos os discípulos. Pastor, quando eu vejo a ascensão de Cristo, quando eu vejo Jesus sendo levantado, ele estava abençoando os discípulos ali no monte, abençoando os discípulos. E quando nós abençoamos, ali é Deus nos honrando. Quando nós abençoando, estendendo a mão para abençoar, ali Deus nos revela, ali Deus nos cuida, ali Deus nos exalta. Muitas das vezes o inimigo ele quer nos humilhar, mas se nós estendermos as mãos para abençoar, assim como Jesus estendeu a mão para abençoar, nós seremos levados ao céu. Como Jesus foi levado, assim a igreja do Senhor será arrebatada naquele dia. No abrir e pescar de olho, assim seremos levados às mansões celestiais. Pastor, quando nós vemos aqui a palavra do Senhor, o significado da ascensão, uma coisa interessante nós precisamos notar aqui, pastor. Duas implicações ocorrem na ascensão de Cristo, e a primeira ele consumou a obra da redenção.
Capítulo 24, versículo 51, o que diz ali a Bíblia, irmã Elisete? Capítulo 24, versículo 51 de Lucas. Olha só, acompanha conosco na Bíblia. Olha só o que a Bíblia diz. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi levado ao céu. E aconteceu que, abençoando, enquanto os abençoava, outra tradução diz, enquanto os abençoava, ia se retirando deles. Jesus não saiu assim sem dar satisfação. Jesus não saiu assim, deixou a igreja assim, não. Jesus saiu, não virou as costas, mas Jesus saiu abençoando, sendo levado ao céu abençoando, a igreja olhando Jesus abençoando. Pastor, essa subida foi visível, gloriosa, e ali foi uma mensagem eloquente da obra consumada de Cristo. Aleluia, Deus. Seu sacrifício vicário foi aceito, a vontade do Pai foi cumprida, e a redenção foi realizada, e agora o Filho está de volta à mesma glória que sempre teve junto ao Pai. Em João capítulo 17, versículo 5, a Bíblia diz, Jesus falando, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus, ele deixou a sua glória, ele abriu mão da sua glória para descer a essa terra, para viver, para nascer, para crescer, para ser tentado, humilhado, só para salvar eu e você. Agora Jesus, ele cumpriu a missão. Agora ele salvou a humanidade. Agora o véu do templo foi rasgado. O sacrifício foi feito de uma vez por todas. Agora a palavra de Deus é essa: ninguém vai ao Pai senão por mim. Agora Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele abriu o caminho, ele é o caminho, ele é a porta, ele é o pão, ele é a água, ele é a luz. E agora ele volta ao Pai, com a missão cumprida, e a igreja está vendo, a igreja está observando que Jesus, ele veio e cumpriu a sua missão. Ele consumou a obra da redenção. Ele venceu a morte. Ele rasgou, diagnosticado, a cédula que antes nos acusava de pecador. A cédula que antes nos condenava à morte. Ele veio e morreu em nosso lugar. Ele pegou o nosso pecado e colocou sobre ele. Diagnosticado. Ele morreu em nosso lugar. Que privilégio, que alegria. Glória a Deus, Deus é maravilhoso, né? Veio ao mundo, largou sua glória para descer esse mundo, igual o pastor falou, mas ele subiu com dignidade, subiu deixando a sua bênção, abençoando a cada um, e subiu para o Pai de novo. Com certeza que fez sua missão aqui na terra, cumpriu, sofreu, foi humilhado e foi até o fim. Isso é uma coisa muito linda, coisas que enchem nossas vidas de alegria, saber um homem, Jesus perfeito, veio do céu, viveu na terra como um homem, passou por luta e voltou ao lugar do sofrimento, mas subiu com dignidade, com honra. Hein? É verdade. Outra coisa que nós encontramos aqui é que ele foi levado ao céu. Acompanha na Bíblia aí, você que está nos acompanhando aí, acompanha na Bíblia aí. Ele foi levado ao céu para continuar seu ministério de sumo sacerdote e rei. Sumo sacerdote, pastor.
O sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, lá no tabernáculo, para levar o sangue do sacrifício. E agora Jesus, como o cordeiro que morreu, agora com o sangue, e o sumo sacerdote agora ele entra no Santo dos Santos, mas não aqui na terra, lá no céu. Diante de Deus ele leva o sangue, ele leva as primícias. E a ascensão de Jesus foi uma obra do Pai, um dos componentes da sua exaltação. Paulo, ele interpreta essa verdade assim, quando ele fala lá em Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11. Paulo, ele fala bem assim, ó: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus aqui, nós vemos, o escritor, ele diz que Jesus Cristo, ele acendeu a mão direita de Deus Pai, e está intercedendo pela igreja, está conduzindo os destinos da história, e aguardando o dia em que o Pai o enviará de volta para buscar a sua noiva, estabelecer seu reino de glória. Jesus, ele veio, atuou como cordeiro. Jesus, ele veio, atuou como Salvador. E agora nós vemos Jesus estando à direita do Pai, simplesmente esperando o Pai dizer: filho, vai buscar a tua noiva, que você comprou, pagou um dote caro, um preço de sangue. Vai buscar ela, vai buscar. Quem é essa noiva, pastor? É a igreja de Cristo, a noiva que lavada, remida com o sangue do Cordeiro. Pastor, o escritor diz corretamente que a ascensão de Jesus deu aos discípulos a segurança de que eles agora tinham um amigo, não só na terra, mas também no céu. Eu imagino Deus olhando da terra, do céu para a terra, e olhando nossas fraquezas. Mas agora eu vejo Jesus estando ali, explicando, mostrando para ele: Deus, lá na terra, ser carne, viver na carne, ser tentado na carne não é fácil. Eu estive lá, eu sei o que é a consciência, eu sei o que é a angústia do pecado, eu sei o que é o peso da acusação, eu sei o que é a tentação. Quem sabe Deus está lá e Jesus ali intercedendo por nós. Deus, quem sabe, não consegue entender o lado do pecado, porque Deus é santo, mas Jesus consegue, porque Jesus, ele se tornou maldito, ele recebeu a nossa maldição, ele recebeu o nosso pecado, mas ele não está mais aqui, ele ressuscitou, agora ele está lá intercedendo por mim e por você. Então o que tu precisa, o que tu necessita, qual é o teu problema? Não tem problema que Jesus não possa resolver. Peça. Jeremias ali diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ainda não sabes, pastor. Pastor, os discípulos sabem que não o perderam quando eles vê Jesus subindo para o céu, sendo ascendido ao céu. Eles sabiam que aquilo ali não era uma despedida, porque Jesus falou: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Agora eu estou do lado de fora, mas eu subindo lá, eu vou mandar um Consolador, e esse Consolador não estará do lado de fora, esse Consolador está lá do lado de dentro, dentro do coração, fazendo morada no teu coração. Você vai ser não mais um corpo, mas depois vai ser um templo, o templo do Espírito Santo, aonde o
sabe que não o perderam, mas de algum modo misterioso, Ele estará mais próximo deles do que antes. Antes os discípulos se reuniam e Jesus aparecia uma vez ou outra. Agora que Jesus foi ao céu, a Bíblia diz: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles, para abençoar, para cuidar, para proteger, para guiar, para sustentar, para, oh Pai querido, para abençoar e sustentar a palma da minha mão. Esse é o Jesus que nós servimos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pastor, qual foi o resultado da ascensão? O resultado da ascensão foi, pastor, 3 resultados nós encontramos no capítulo 24, versículo 52 em diante. O primeiro foi a adoração. Capítulo 24, versículo 52, irmã Elaine, irmã Elisete estará lendo para nós. A adoração, resultado da ascensão de Jesus. Quando Jesus subiu ao céu, os discípulos não se renderam mais à tristeza, mas à adoração. Escuta só. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E adorando, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Agora deixa eu só fazer um entre parênteses aqui. O que era Jerusalém para os discípulos daqueles dias? Quem é que gostaria de andar em Jerusalém naqueles dias, como cristão? Quem é que tinha coragem de andar nas ruas de Jerusalém naqueles dias, aonde os soldados estavam sendo pagos para mentir, dizendo que os cristãos roubaram o corpo? Quem é que teria coragem de andar em Jerusalém, em obediência a Jesus? Mas quem viu Jesus pessoalmente, quem ouviu a voz de Jesus, quem teve um encontro com Jesus, quem viu a glória do Senhor, quem viu Jesus sendo ali elevado ao céu, quem recebeu a bênção de Jesus naquela noite, naquele lugar, naquele morro, eles estariam dispostos a fazer qualquer coisa. Jesus falou: ficar em Jerusalém. Mas pastor, não é fácil ficar em Jerusalém. Jerusalém é lugar de perseguição, Jerusalém é lugar de morte, Jerusalém é lugar de traíra. Jesus falou: fica em Jerusalém, fica em Jerusalém, a promessa vai descer em Jerusalém, vocês vão ser exaltados em Jerusalém, vocês vão ser abençoados em Jerusalém. Não fuja do lugar onde estão te perseguindo, não fuja do lugar onde estão te maltratando, fica em Jerusalém. Assim como Jesus voltou ao monte, o Monte das Oliveiras, para ser ascendido ali, agora Jesus fala para os discípulos: volta para Jerusalém. Pastor, voltar para Jerusalém? Volta para Jerusalém, volta lá, adora em Jerusalém. Pastor, a Jerusalém, aqui o seu entendimento foi iluminado. Agora os discípulos, seus olhos foram abertos, seu coração foi aquecido, e eles entenderam que ele era de fato o Messias. Se Jesus era de fato o Messias, o que ele fala cumpre, o que ele diz acontece. Não tem nada que se levanta contra os propósitos de Deus. Pastor, o seu coração, o coração daqueles discípulos foi aquecido, e eles entenderam que ele de fato era o Messias. Sabia que embora ele tivesse partido, ele estava sempre com eles. Eles sabiam, pastor, que apesar das aflições vindouras, ninguém poderia separar do amor dele. Romanos 8, 38 e 39, a Bíblia diz bem assim, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa
quem sabe foi agora a palavra que estava na boca dos discípulos, caminho de volta a Jerusalém. Deus exalta no lugar da tua aflição, e você volta não mais com medo, não mais temeroso, mas sabendo que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmã Elisete, o que pode nos separar do amor de Deus? Nada pode nos separar. A doença não pode nos separar, a angústia, a decepção não pode nos separar, a lágrima não pode nos separar, a miséria não pode nos separar. Por quê, pastor? Porque Ele está conosco, Ele nos sustenta, Ele nos guarda, Ele cuida. Ele diz: filho, eu te sustento pela palma da minha mão, eu vou te fazer passar esse Jordão, eu vou te entregar, eu prometi. Então a promessa é tua, a promessa é tua. Não saia da rota da promessa, porque a promessa pertence a ti, ninguém vai pegar a tua promessa. Irmã Elisete, nada pode nos separar do amor de Deus. Aleluia! É verdade, pastor. Aqui, glória a Deus. Enquanto o pastor está falando aqui, quando ele fala, Jesus aqui no capítulo 24, versículo 51 de Lucas, que fala sobre, que ele fala: ficai em Jerusalém. Aqui no versículo, no mesmo capítulo, no versículo 33, ele fala: e na mesma hora, levantando-se, tornaram-se para Jerusalém, e acharam a congregação os 12 e com os que estavam com ele. Se ele falou que era para estar em Jerusalém e adorando o Senhor ali no templo, é porque ele garante, porque ele disse: eu vou para o Pai e vos deixarei o Consolador. Se o Senhor disse que é para ficar ali, que era para ficar lá, e que de lá ia descer o Espírito Santo ali, é porque ele garantiu. E o que tinha que acontecer da parte dos discípulos era eles ter fé, crer, independente da perseguição que estava havendo ali. Como o pastor disse, que ali havia muita mentira, muita perseguição, como aconteceu ali com Jesus. Independente disso, era para eles, ali primeiramente ter fé e obedecer o que Jesus disse, Se Jesus disse que era para ficar lá, era para ficar lá, independente da situação. E eu ouvindo isso, eu lembro que uma certa época da minha vida, vou contar um pequeno testemunho aqui sobre a minha vida, passando por grande tribulação. Alguns dos irmãos sabem que eu passei aqui nessa Austrália, e passei, e a luta é tão grande que no meio da caminhada, às vezes a tempestade é tão grande que às vezes, se a gente não está enraizado, se a gente não lembrar do que Deus fez na nossa vida lá atrás, e a gente lembrar também que na frente tem promessa, a gente desvanece. A gente não pode esquecer que o Senhor, quando Ele fala, Ele promete, Ele cumpre. Aleluia. Ele não é homem para mentir. Glória a Deus. E uma vez eu fui para o Brasil, estar no meio da tribulação, no meio da luta. Eu fui para o Brasil e visitei com a minha tia uma igreja pequena, bem humilde. E chegando lá, era círculo de oração, quinta da bênção. Fomos à tarde. Chegando lá, aquela mulher, nunca vi na minha vida. E ela disse, Deus usando ela, falou com grande autoridade para mim, que não era para mim parar, que eu estava com a intenção de parar, não era para mim parar. E ele falava assim, que muito em breve, e que ele tinha algo comigo muito grande lá na frente. Então, muitas das vezes, irmão, se você está com a intenção de parar, não para não. Não para, ainda que eu estou falando testemunho meu, ainda que muitas das vezes eu ia para a igreja chorando, me rastejando espiritualmente, fraca. Às vezes eu tinha vontade de deixar só meus filhos lá na porta da igreja e pedir para o irmão levar para casa de volta quando terminasse o culto. Mas quando eu chegava na porta da igreja, eu não aguentava, eu entrava e ali eu ficava, ainda com lágrimas. E tem aquele que fala, ainda que para te servir eu tenha que chorar. É melhor chorar na presença do Senhor. Ainda que esteja fraco, chora na presença do Senhor. Porque o Senhor vai regrar, que o Senhor vai sustentar.
ainda que nós não estamos vendo a vitória, nós não estamos vendo saída, mas se nós ficar na presença do Senhor, como ali em Jeremias, que eu gosto de ler, capítulo 17, versículo 7, que o homem, quando ele está, o homem é como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Nós temos que estar firme quando nós estamos nos pés do Senhor, mesmo fraco. Ele regra a nossa alma, Ele regra as nossas fraquezas, Ele nos fortalece, porque é nele que tem fortaleza. A fortaleza está nele. E muitas das vezes as pessoas correm da presença do Senhor e vai buscar uma ilusória força lá fora, uma ilusória felicidade lá fora, achando que vai resolver o problema, mas não vai. É só um passatempo. Mas a presença do Senhor, ela é eterna, ela é forte, ela é força, ela é vida na nossa vida. Aleluia. E é isso que eu deixo para os irmãos. Ficar em Jerusalém, não importa a tempestade, fica na presença do Senhor. Busca a presença do Senhor, porque lá na frente o Senhor vai te abençoar. Ele vai contemplar a sua fidelidade, a tua obediência à palavra dele. Amém? Aleluia. Outra coisa também que nós encontramos aqui, além do resultado da ascensão de Jesus ser a adoração, nós vemos também a alegria. Alegria, pastor. Lá no capítulo 24 de Lucas, versículo 52, nós vemos que Lucas, ele começou o seu evangelho com a boa nova. Entendeu? Boas novas de grande alegria, que foi o nascimento de Jesus. E agora ele termina com um grande júbilo da ascensão de Jesus. Alegria é a marca registrada dos salvos. Alegria no Senhor é a nossa força. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pastor, um crente que vive triste, está faltando alguma coisa na vida dele. Um crente que vive angustiado, está faltando alguma coisa na vida dele. Pastor, o crente precisa ter alegria. Alegria da salvação, alegria da comunhão, alegria na palavra. E quando nós vemos aqui a palavra de Deus no começo do Evangelho de Lucas, ali os anjos aparecem dizendo: eis que vos trago boas novas de grande alegria. Na cidade de Davi nasceu hoje um Salvador. Pastor, e agora no finalzinho do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 50 a 53, nós vemos também as mesmas nuvens que os anjos vieram para proclamar a vinda do Filho do Homem. Agora as mesmas nuvens também recolhem o Filho do Homem para as mansões celestiais. Quando eu vejo os discípulos agora, a alegria deles ter convivido com Jesus 3 anos, a alegria agora deles ter a palavra de Jesus, ter a companhia, ter o testemunho, agora eles voltam para suas casas, não mais triste, não mais agora angustiado, não mais como aqueles 2 discípulos que estavam voltando ao caminho de Emaús, ali discutindo, e agora nós pensávamos que ele seria o Salvador, mas agora ele morreu, e hoje seria o dia que ele ressuscitar, e ele não apareceu ainda. Não, pastor, agora eles tinham certeza. Agora eles viram, agora eles tinham a confirmação, agora eles viram aquela ascensão gloriosa. Eles voltaram para suas casas alegres, pastor. Outra coisa que nós encontramos também foi o louvor. Eles voltaram, os discípulos que estavam com ali as portas trancadas, com medo dos judeus, ali onde nós encontramos o capítulo 20 de João, versículo 19, a Bíblia fala que chegando pois a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerrados as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Os discípulos estavam dentro de casa, trancado, com medo de morrer, com medo que Jesus não aparecesse mais, com medo que a palavra não
não fosse verdadeira, mas eles estavam ali. Agora Jesus aparece no meio deles. Jesus nunca vai vir e ficar de lado, não. Jesus, ele tem que ser o centro. Jesus, ele aparece no meio. Jesus, ele tem que estar no meio da nossa família, no meio do nosso ministério, no meio da nossa oração, no meio da nossa pregação. Ele tem que ser o centro de todas as coisas. Mas aqueles discípulos estavam com medo, temendo o que iria acontecer. Mas Jesus chega e diz: Pai seja convosco, Pai seja convosco. Outra passagem, Jesus fala: deixo a minha paz vos dou, não como a paz que o mundo dá, não. A minha paz é diferente, a minha paz é diferente. Pastor, agora os discípulos, agora diariamente, por falta de medo, estão no templo louvando a Deus. Pastor, o que mudou agora na vida dos discípulos? Eles tiveram um encontro real com Jesus. Eles viram a glória, eles viram o ressuscitado, eles viram a ascensão. Quem é que pode agora parar esses discípulos? Aí Jesus entra dizendo: nem a morte, nada vai nos separar. Agora os discípulos, pastor, que estava trancado dentro de casa com medo, agora começa a sair para a rua. Agora estão todos os dias no templo. Por que estão no templo? Porque eles estão esperando a promessa. Mas vocês não têm medo de preso, não. A promessa vale mais, a promessa vale mais, a promessa vale a pena. Eu vou esperar a minha promessa, eu não vou desistir da minha promessa. Quantas pessoas já estão desistindo da sua promessa? Em vez de estar no templo, em vez de estar em comunhão, estão indo para outras direções e não estão alcançando as suas promessas. Eu quero dizer para você, aqueles discípulos, eles não paravam de ir ao templo, porque eles tinham uma visão, eles tinham uma convicção, eles tinham o propósito e o alvo. Pastor, que alvo era esse? A promessa. Estamos esperando a promessa. Eu não sei qual é o dia que vai vir, mas eu sei que vai vir, porque Jesus falou. Eu acredito no que ele fala. A palavra dele não volta vazia. Ele diz: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. Mas Jerusalém é lugar de morte, é lugar de perseguição, mas é o centro da vontade de Deus para nossas vidas. Aleluia! Quantas vezes você quer ficar em outro lugar para satisfazer o teu corpo, para satisfazer o teu ego, para satisfazer o teu orgulho, mas não é o centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é Jerusalém. Lá é o lugar da promessa, lá é o lugar onde tem comunhão, lá é o lugar onde tem o partido do pão, lá é o lugar onde tem a doutrina dos apóstolos. Jerusalém, não fuja de Jerusalém. Os discípulos, pastor, eles tornaram com grande júbilo a Jerusalém, embora aquela cidade fosse a porta do perigo. A porta do perigo. Imagina os discípulos voltar com alegria para Jerusalém. E os soldados agora: onde que tu esteve? Nós estivemos com Cristo. Aconteceu alguma coisa? Sim, ele foi ao céu. Isso é mentira, Jesus não foi ao céu. Jesus não ressuscitou, não. Jesus ressuscitou. Nós vimos, nós conversamos com ele. Ele esteve lá em casa, ele comeu conosco, ele abençoou nós antes de sair. Jesus está vivo. Aleluia! Jesus está vivo. Se você continuar falando desse teu Jesus, nós vamos te prender. Pode matar, pode fazer o que quiser. Nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele vive. Eu vi ele, eu falei com ele, ele esteve comigo, ele esteve andando comigo, esteve na minha casa, ele está conosco, ele tem promessa para nós. Eu quero a minha promessa. Eu vou ficar em Jerusalém, nem que me mate, mas eu vou ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. Eu quero revestimento, eu quero a palavra, eu quero a promessa, eu quero a promessa. Tu pode tirar minha vida, tu pode tirar minha liberdade, tu pode tirar os meus prazeres, mas tu
diabolismo não consegue tirar a minha promessa. A minha promessa vem de Deus e não de homens. Aleluia! Pastor, foi para lá e lá permaneceram com grande alegria. Não é fácil. Não é fácil, meus amados irmãos, permanecer em alegria no lugar onde estão te perseguindo, permanecer em alegria no lugar onde te querem morto, permanecer em alegria no lugar onde não gostam de você, permanecer em alegria no lugar onde aconteceu experiências terríveis com você. Não é fácil, mas fica ali, fica em Jerusalém. Jesus ficou em Jerusalém, os discípulos foram ordenados a ficar em Jerusalém. Aqueles que te humilharam, eles vão ter que ver o teu regresso, vão ter que observar o teu regresso, vão ter que ver Deus te abençoando, Deus te exaltando. Não importa o que vão falar na entrada, não importa o que vão falar lá dentro, não importa o que vão falar na saída. O importante é que eles vejam que você está de pé na presença do Senhor, que você está no centro da vontade do Senhor, que você está em obediência e não vive hipocrisia, que você não vive de aparência, mas que você vive no centro da vontade de Deus. É em Jerusalém. A promessa do poder não tinha se cumprido, e o leitor sabe assim que um grande capítulo deve ainda ser escrito, ficando bem preparado para onde? Atos capítulo 1. No capítulo 1 de Atos nós vamos encontrar a promessa descendo, e os poderosos feitos através desse poder. Mas para que isso acontecesse, precisava ficar em Jerusalém. Pastor, e Lucas termina o seu evangelho como começou, em Jerusalém, no templo. A cidade e o santuário eram o coração do antigo povo de Deus, o templo de Salomão. Mas dali partiram o anúncio e a ação dos cristãos para todos os tempos e lugares, formando um novo povo de Deus. E dessa forma nós vemos um novo templo, que é a igreja, que foi fundada em Jerusalém também. A igreja foi fundada em Jerusalém. Tem muitas igrejas sendo fundadas pela face da terra, e o povo, meu querido irmão, minha querida irmã, por falta de conhecimento, vão conforme uma folha seca, são levados ao vento. Porém, a igreja fundada, a verdadeira igreja fundada, é a igreja que fundou em Jerusalém. Pastor, que igreja é essa? É aquela igreja que diz bem assim, ó: permaneciam na comunhão, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos e nas orações. Hoje nós vemos, pastor, muito pão, pouca oração. Hoje nós vemos muita aparência, muito volume, mas pouca comunhão. Eu quero dizer para você, a igreja que foi fundada em Jerusalém não era uma igreja que tolerava pecado, não era uma igreja que onde o líder passava a mão na cabeça do pecador para que ele permanecesse lá dentro, para que ele não saísse. Não, Senhor, era uma igreja que pregava arrependimento. João Batista pregou arrependimento, Jesus pregou arrependimento, Paulo pregou arrependimento, Pedro pregou arrependimento. Pastor, os pais da igreja pregaram arrependimento, e nós precisamos pregar arrependimento. Muita coisa está sendo tolerada dentro das igrejas nos últimos dias, mas nós precisamos continuar pregando a doutrina dos apóstolos, a palavra verdadeira. Doe a quem doer, não saia de Jerusalém, adore em Jerusalém, exalte em Jerusalém. Jerusalém simboliza lugar, presença do Senhor, a cidade, o santuário. Dessa forma, pastor, Jerusalém e o novo templo, aqui a igreja se tornaram o ponto de chegada e o
ponto de partida, Jerusalém. Hoje nós estamos caminhando para onde, pastor? Para a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. Mas para que nós possamos encontrar com o Senhor, nós precisamos enfrentar o nosso Getsemane, enfrentar o Getsemane na hora da prova, e enfrentar o Getsemane na hora que Deus quer nos exaltar, e pastor, e depois sair, obedecer, ficar onde Deus quer nos usar, aonde Deus quer nos direcionar, aonde Deus quer nos enviar. É de Jerusalém que saem os apóstolos, é de Jerusalém que sai a igreja, é de Jerusalém que sai a liderança, é de Jerusalém que sai a palavra pura. Quantas pessoas não permanecem mais, não ficam mais em Jerusalém, mas querem liderar, querem sair, querem pregar, querem profetizar, querem fazer o reteté durante aí, mas não querem permanecer em Jerusalém, no lugar da obediência, no lugar da submissão, no lugar da santidade, no lugar da presença do Senhor, no lugar do santo dos santos, aonde o Senhor ordena a bênção para sempre. Mas eu fico com a promessa, ficar em Jerusalém. Nós temos uma promessa, a descida e a confirmação já veio, mas temos uma promessa ainda, pastor. Ele está vindo nos buscar, ele está vindo vir recolher a sua igreja, a sua noiva, e nós queremos subir, nós queremos subir. Eu quero que você vá também, a sua família suba também, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, eles também devem subir. Por isso você tem que lutar, lutar para levar eles para Jerusalém, lutar para levar eles para a presença do Senhor, lutar para levar eles para a casa do Senhor, lutar para levar eles a se arrepender dos seus pecados, porque Jesus está às portas para buscar a sua igreja. E nesse momento nós queremos orar pela sua vida, orar pela sua vida, porque nós temos uma promessa, a promessa de nós alcançarmos o céu.